Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, amigos e amigas, futuros ou atuais economistas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia no nosso tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e temos aqui o nosso queridíssimo amigo Economicão que quer passar mais uma mensagenzinha para vocês. Bem-vindos, pessoal! Au, au, au! Aqui é o Economicão. Que tal uma boa questão sobre elasticidade e impostos? É isso aí, Economicão. É sempre importante nós abstrairmos do conceito de elasticidade as mais diferentes aplicações. Uma aplicação clássica é a questão da carga tributária. Vamos estudar isso no detalhe nessa questão, vai ser muito interessante para todos nós. Valeu pela questão, Economicão. Boa escolha. Vamos então à questão para o cargo de economista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Banca Fundação Dom Sintra, ano de 2010. Com relação ao sistema tributário, quanto mais elástica em relação aos preços for a curva de demanda e menos elástica em relação aos preços for a curva de oferta, pode-se dizer que, portanto, uma questão clássica e positiva sobre a influência da elasticidade na carga tributária. Vejamos o que acontece. Vamos analisar passo a passo. Vamos partir de uma situação inicial em que a demanda e a oferta possuem elasticidades equivalentes. Elasticidade é a inclinação. A inclinação na curva de oferta e na curva de demanda é bem parecida. Então, nós temos aí o Q0 e o P0. Quantidade inicial e preço inicial. Todos estão felizes e contentes. Aí o que vai acontecer? Aí vem o nosso queridíssimo governo e vai fazer o quê? E vai instituir um tributo, um imposto específico sobre a produção. O que vai acontecer nesse caso? Os produtores vão se sentir desestimulados a produzir e a curva de oferta vai ser deslocada para a esquerda e para cima. Aí nós vamos ter agora três preços. O preço pago pelo consumidor, o preço recebido pelo vendedor e o preço anterior antes do imposto. Agora nós retiramos a curva de oferta só para despoluir o gráfico e facilitar o entendimento do que eu vou apresentar a seguir, tá bom? Beleza? Então eu só tirei a curva para ficar mais fácil de ver geometricamente o que acontece com a carga tributária. Vamos lá. Aqui a situação inicial, veja, com a curva de demanda e a curva de oferta com o mesmo tipo de inclinação. Você coloca aqui o imposto, né? Eu tirei a reta apenas para facilitar. Então você tem o P0, que é o preço antes do imposto à produção, o PC, preço pago pelos compradores, o PV é o preço recebido pelos vendedores, Q0, a quantidade antes do imposto, Q1, a quantidade que teremos depois do imposto. Aqui, a área A mais B, veja, o azul e o verde somados é o imposto arrecadado pelo governo. Então, a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo vendedor, o governo engoliu, absorveu, né, se apropriou. É um imposto. Na A mais C, na parte de cima aqui, o que é? A perda de bem-estar dos consumidores. B mais D é a perda de estar dos produtores. E a letra C mais D é a perda da sociedade como tal. É o chamado peso morto. Por quê? O governo arrecadou A mais B só. Só que houve essa perda de bem-estar tanto do consumidor quanto do produtor. E essa perda de bem-estar que não é apropriada por ninguém é um peso morto. É o custo, né, de nós instituirmos um imposto para a sociedade. Beleza? Agora vamos, uma vez explicado como é que funciona, considerando que as elasticidades são parecidas, vamos ver a diferença na elasticidade, porque a questão pergunta isso, né? Vejamos agora. Uma curva de demanda inelástica próxima da vertical com uma curva de oferta elástica próxima da horizontal. Então a oferta está mais próxima da horizontal e a demanda está mais próxima da vertical. O que acontece? Veja só, o A mais C, a perda dos consumidores, é muito maior do que o B mais D, a perda dos produtores. Veja só que interessante.
Ou seja, a maior parte da carga fiscal recai sobre os consumidores, sobre os compradores. Eles, se a demanda for inelástica, quem vai pagar o pato são os consumidores. Veja que situação. Vejamos agora uma outra situação diferente. Uma curva de demanda elástica, que é próxima da horizontal, com uma curva de oferta inelástica próxima da vertical. Aí a situação mudou. Veja, o B mais D, que é a perda dos produtores, é muito maior do que o A mais C, que é a perda dos consumidores. Nesse caso, a maior parte da carga fiscal recai sobre os produtores. Viram a diferença? E o que dizia a nossa questão? Se você tiver, quanto mais elástica em relação aos preços for a curva de demanda e menos elástica em relação aos preços for a curva de oferta, pode-se dizer que a maior parcela de tributo recai sobre os produtores, que é o que nós vimos aqui, né? Você tem a demanda elástica e a oferta inelástica, a maior carga fiscal cai sobre os produtores, B mais D. Beleza? Comentando agora as demais opções. A letra A diz que a maior parcela dos tributos recai sobre os consumidores, nós vimos que está errado, não é isso. A letra B e C diz que o governo arrecada mais ou arrecada menos. Nós vimos que a arrecadação é a mesma, né? Tanto no caso da elasticidade igual quanto da elasticidade diferente. Vejamos, ó, a arrecadação é igual, olha só, o governo vai arrecadar A mais B, é a mesma área que A mais B, que é a mesma área A mais B. Veja só, aqui, ó, vendo as situações? O governo, portanto, tem a arrecadação igual. E depois, a letra E está errada, a transferência de renda para os consumidores, não, não há transferência de renda nesse caso. O que acontece é que os tributos recaem sobre os produtores. Tanto os consumidores quanto os produtores tiveram perda de bem-estar. Beleza? Então é isso aí, amigos e amigas. Questão importante, interessante. Valeu, Economicão, pela escolha da questão, muito boa. Se você ficou com alguma dúvida, estou à disposição para esclarecimentos. Mande a sua mensagem. Deixo desde já um grande abraço e esperamos, eu e o Economicão, vê-los no nosso próximo vídeo de microeconomia. Valeu!